Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de Mente Saudável. Eu sou Luiz Augusto Malta, sou médico pela UFMG em 2000, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG em 2003. Esse é o canal Mente Saudável, gostaria de te pedir para fazer sua inscrição, caso não tenha feito ainda. Se estiver gostando muito do nosso conteúdo, vai lá no metodomentesaudável.com.br. A gente vai colocar algumas novidades aí em breve, né? Novos cursos, novos conteúdos mais estruturados para quem estiver interessado. Então vamos falar sobre o tema de hoje, que é burnout, né? Essa palavra em inglês aí que significa explosão, né? Significa que a pessoa ultrapassou os limites, e a gente vai tentar contextualizar um pouquinho como que são as formas de burnout, né? Não é um diagnóstico formal, isso, né? É um termo que a gente usa, mas tem uma série de diagnósticos aí que a gente pode enquadrar o burnout. Então, o burnout muitas vezes é confundido com síndrome do pânico, né? Aquela sensação de perda de controle, né? Aquela sensação de que algo muito ruim vai acontecer. Então a gente vai tentar compartimentar, vai tentar separar um pouquinho as coisas para vocês entenderem. Então a primeira coisa que é confundida com burnout é o síndrome do pânico. A gente já falou sobre ela aqui em vídeos passados, quem quiser pode procurar aí. A síndrome do pânico é um quadro ansioso agudo, né? Abrupto, né? A pessoa está vivendo normalmente, de repente ela sobe um quadro ansioso muito forte, muito curto, né? Muito intenso, e a pessoa tem a sensação de estar morrendo. Ela tem a sensação de que algo muito ruim com ela vai acontecer nos próximos segundos ali. É a sensação de estar tendo um infarto, a sensação de estar tendo um AVC, a sensação de que está morrendo. Por isso a pessoa entra em pânico, né? Ela entra num quadro de tentar sobreviver ali. Existem outras formas de crises ansiosas, um quadro ansioso mais permanente, né? Muitas vezes sem um fator determinante, um fator tão claro determinante, é o transtorno de ansiedade generalizada, né? Aquela pessoa que está ali na flor da pele o tempo inteiro, né? Muitas vezes sem causa ou com uma causa que não justifica um quadro de ansiedade generalizada, né? Existe um outro quadro também chamado reação aguda ao estresse. Você tem um estresse muito grande, né? Muito determinado, por exemplo, um acidente aéreo, ou um terremoto, ou mesmo um acidente de carro grave, né? Uma coisa assim muito grave, que leva a pessoa a ter uma reação completamente desproporcional ou completamente fora do normal, né? Não é nem desproporcional, porque o quadro muitas vezes justifica uma reação fora do comum, né? Imagina você sobreviver a um acidente aéreo, né? Ou a um terremoto, ou um acidente grave de trânsito. Muitas vezes a reação das pessoas é algo incompreensível para quem não viveu, né? Então, é uma forma de burnout a reação aguda ao estresse, né? Mas o burnout clássico, né? Então, nós falamos até aqui de síndrome do pânico, que é um quadro ansioso muito agudo e muito curto. Transtorno de ansiedade generalizada, que é um quadro ansioso permanente, sem uma causa muito clara na maioria das vezes. E nós falamos de reação aguda ao estresse, que também é um quadro agudo, né, e muito intenso, mas ao contrário da síndrome do pânico, ele tem uma causa muito clara, né? Ele tem um estresse muito claro, como a gente colocou aqui. E agora vamos falar o que é a compreensão mais ampla do burnout, né? Burnout é como se a nossa cabeça entrasse, né, o nosso psiquismo entrasse no modo de segurança, né? A gente está vivendo um estresse permanente, né? Por exemplo, um operador da Bolsa de Valores, quando a maré fica contra ele, né? O cara começa a perder, e ele tenta recuperar, e ele perde mais, e tudo quando ele assusta, perdeu lá milhões, né? Perdeu centenas de milhares de dólares, perdeu milhões de dólares, né? Isso pode fazer com que o psiquismo dele entre num automatismo, né? Ele entre no modo de segurança. Ou uma pessoa que está administrando uma situação dificílima, né, de uma empresa, ou uma doença na família, ou uma coisa que permanentemente exige mais dele do que ele consegue entregar. Eu gosto muito aqui no consultório de fazer analogia, né? Todo mundo sabe que eu gosto muito de carro, né? Como se fosse um automóvel com o conta-giros na faixa vermelha o tempo inteiro.
Então o motor, né, do carro, ele consegue ir na faixa vermelha de vez em quando, fazer uma ultrapassagem, para vencer uma subida, para corrigir uma manobra, né? O contagioso vai lá e volta. Agora imagina permanentemente lá. Daqui a pouco o motor vai esquentar, vai soltar fumaça e ele pode até desligar o motor para proteger a integridade do motor, né? Com a cabeça da gente é a mesma coisa. Se a gente está beliscando a faixa vermelha ali o tempo inteiro por uma situação permanente, né? Administrar uma dívida, como eu disse, administrar uma doença na família, administrar uma chantagem, né? Por exemplo, imagina, a pessoa arruma um amante na rua e a amante ou o amante, né, começa a chantagear a pessoa, começa a pressionar a pessoa querendo alguma coisa, isso pode gerar uma situação de burnout. E aí quando vem o burnout, como eu disse, o nosso psiquismo ele entra num automatismo, né? Ele entra num modo de segurança, a pessoa se sente insegura para fazer coisas que normalmente ela fazia, a pessoa tem crises de irritação, crises de agressividade, e ela não responde muito por si numa situação de burnout, né? É uma urgência psiquiátrica, a pessoa tem que ser levada imediatamente para ser medicada, para ser sedada às vezes, né? Para se acalmar, porque senão ela vai fazer bobagem. Vai comprar coisa que ela não pode, vai tomar decisões precipitadas e vai, às vezes, gerar consequências gravíssimas para uma situação que poderia ser melhor administrada nas mãos de um psiquiatra. Então, muito cuidado com o burnout. Está cada vez mais comum na sociedade acelerada que a gente vive, nessa sociedade digital de informação rápida, de tudo muito intenso, tudo muito ao mesmo tempo, tudo muito sem dar refresco para as pessoas, né? Cuidado com isso, né? Cuidem dos seus psiquismos, tirem férias, relaxem, respeitem o final de semana, respeitem os feriados, respeitem seus limites, né? Seu psiquismo precisa respirar igual o motor de um carro de corrida, depois de uma corrida, precisa descansar, precisa ir para revisão, precisa trocar alguns componentes para continuar funcionando e continuar vencedor. Tá gostando do conteúdo? Inscreva-se no nosso canal. Tá gostando muito do conteúdo? Visite nosso site. Todas as segundas e quintas a gente continua juntos por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima.